Olá, família! Estamos aqui para a nossa segunda aula e seja muito bem-vindo e que Deus possa te abençoar com esse conteúdo. Estamos aqui nessa jornada para te inspirar a você se tornar um leitor diário da poderosa Palavra de Deus. E o tema dessa aula é por que ler a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Tudo bem? Hoje aqui eu quero te mostrar por que a leitura bíblica não pode ser simplesmente um hábito. A leitura bíblica ela é o pilar da nossa vida cristã. Sem a palavra não existe maturidade, sem a palavra não existe estrutura, sem a palavra não existe crescimento real. Então, a Bíblia, ela não é um livro comum. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus. A Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito, preservada pela história e foi entregue a nós como uma revelação divina. Paulo escrevendo em 2 Timóteo 3:16 até o 17, olha o que Paulo vai dizer. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado. Perceba uma coisa, ele disse inspirado, isso vem do sopro de Deus, foi o Espírito Santo que soprou a palavra para os escritores. Ele falou útil, funciona para a nossa vida prática. Ele falou formador, ou seja, a Bíblia constrói o nosso caráter. Ele falou prepara, ou seja, a Bíblia nos equipa para viver qualquer estação da nossa vida. Ou seja, não tem como ser um cristão forte, um cristão maduro, sem a prática da palavra de Deus, sem a leitura da palavra de Deus. A Bíblia é o principal meio de revelação e transformação. Antes de Deus transformar circunstâncias, Ele transforma a nossa mente. Antes de Deus mudar caminhos, Ele muda as nossas perspectivas. Antes de Ele fazer você andar, primeiro Ele vai fazer você enxergar. E tudo isso acontece como pastor. Tudo isso acontece pela palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela não apenas informa, a Bíblia, ela forma. A Bíblia, ela não apenas ensina, a Bíblia, ela transforma. A Bíblia, ela apenas não corrige, a Bíblia, ela liberta. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Paulo vai dizer que a Bíblia, ela é viva e eficaz. Ou seja, a Bíblia, ela entra onde nada mais entra. A Bíblia, ela tem poder de entrar nos nossos pensamentos ocultos, nas intenções reais do nosso coração, nas motivações, nos conflitos internos, nas feridas escondidas. A Bíblia traz clareza, ela traz discernimento sobre tudo isso. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes você lê a Bíblia, mas parece que de fato é a Bíblia que está lendo você. Porque a Bíblia, ela revela aquilo que nem nós tínhamos consciência ainda, aquilo que nem nós tínhamos percebido ainda. Mateus, capítulo 4, versículo 4 diz que a palavra é alimento. Jesus disse, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, de forma prática, você tem um corpo que precisa de comida, você tem uma alma que precisa de descanso e você tem um espírito que precisa da palavra de Deus. Se você não se alimenta da palavra diariamente, o seu espírito enfraquece. E o crente, ele não cai porque está fraco, ele cai porque está vazio. Então nós precisamos nos encher dessa palavra todo o dia. A Bíblia também é um livro que você não lê ela sozinho. O mesmo Espírito que inspirou os autores é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que hoje vai abrir o seu entendimento. Amém?
Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo é quem ilumina o texto para você. É ele que personaliza a mensagem para você. É ele que aplica essa mensagem ao seu coração. É ele que transforma o seu interior. Por isso, toda vez que você for ler a Bíblia, antes de começar a ler, faça uma oração simples. Diga: Espírito Santo, fala comigo. Me revela as tuas verdades. Que essas letrinhas aqui possam ser afogueadas e possam despertar o meu coração, a minha vida, para viver o seu propósito. Eu quero te dar uma chave. Ninguém cresce além da profundidade da sua relação com a palavra de Deus. Então, teu crescimento está diretamente ligado à tua relação com a palavra de Deus. Você pode ter dons, você pode ter talentos, você pode ter carisma, mas se você não tiver a palavra, você não tem fundamento, você não tem fundação. E os cristãos fortes não são os cristãos emocionais, são os cristãos fundamentados nessa palavra. Então, que a sua vida, a sua casa, os seus sonhos possam de fato estarem fundamentados, enraizados nessa palavra. Eu declaro que o Espírito Santo está gerando agora fome no seu coração, por você ler essa palavra todo dia, por você meditar nessa palavra todo dia. Você pode dizer: pastor, mas eu sei tão pouco da Bíblia. A questão não é o quanto você sabe da Bíblia, a questão é o quanto você pratica da Bíblia. Amém? Essa foi a nossa segunda aula, o porquê de ler a Bíblia. Que Deus possa te abençoar. E lembre-se que na descrição desse vídeo eu estou deixando aqui um plano de ação para você praticar hoje, colocar em prática hoje. Lembre-se que conhecimento aprendido é conhecimento praticado, tá bom? Deus abençoe a sua vida.